E eu convido os irmãos então a abrir no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos hoje iniciar uma série de mensagens baseada nos milagres que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. E nós queremos meditar um pouco nesses milagres que Jesus fez. E por isso vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até ao versículo 11. João 2, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tenha bebido bem, então o inferior. Tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, neste episódio que acabamos de ler, Jesus é convidado para uma festa. Jesus ia a festas. Ele foi convidado para uma festa de casamento. E as festas de casamento, naquela altura, as bodas, não eram como agora são, nos nossos dias. Demoravam dias. Uma semana, pelo menos. Uma semana de festa. Comer, beber, com convidados que vinham muitas vezes de longe e que ficavam lá celebrando. Ora, esta festa era uma festa assim. Jesus estava lá, Maria estava lá, Maria foi convidada, nós não sabemos qual era a ligação de Maria com a família do noivo ou da noiva, mas sabemos que ela estava lá, convidada. Jesus, os seus irmãos também lá estavam, nessa mesma festa, mas havia muita gente. E Jesus já tinha iniciado o seu ministério, porque diz aqui que Jesus foi com os seus discípulos. Então já ele tinha aquele grupo de homens a quem falava, a quem anunciava, a quem anunciava aquilo que ele sempre anunciou, o reino de Deus, não é? Já estava a identificar-se como Messias e tinha seguidores. E alguns desses discípulos, e referindo-se aqui, não deveriam ser todos os seguidores, mas provavelmente os 12, estavam com ele também naquele casamento, naquela festa. A dada altura, como os irmãos leram, diz a Bíblia que houve um problema. E o problema foi que a meio da festa, se calhar a meio da semana, acabou-se o vinho. Olha, casamento sem vinho é uma tristeza, não é? Então acabou-se o vinho, era um grande problema, era uma grande vergonha para os noivos, sobretudo para o noivo, não é? Responsável, para a família do noivo, era um grande problema. Os irmãos imaginem, terem um filho vosso, ou o vosso casamento, e estarem lá os convidados, tinham comida, mas não tinham bebida. Então, está ali a torneira, podem ir buscar água. Não é assim. Então, isso foi um problema. Agora, não sabemos porquê, não sabemos qual era a ligação, mas sabemos que, a Bíblia não diz, mas sabemos que Maria
talvez por ser próxima, talvez por ser muito chegada, ficou preocupada com este problema e foi ter com Jesus. E foi-lhe dizer, não há vinho. Eles não têm vinho. E Jesus disse, o que é que eu tenho com isso? Não é? Mulher, que tenho eu contigo. Algumas pessoas pensam que talvez tenha sido aqui uma espécie de desrespeito de Jesus pela sua mãe, dizer, mulher, que tenho eu contigo. Mas não é desrespeito. Vamos aqui ter em consideração algumas coisas. Primeiro, Maria vai ter com Jesus porquê? A Bíblia não diz. Mas não se esqueçam, irmãos, que Maria conhecia o filho que tinha. Jesus, desde pequeno, ela ouviu o anúncio que o anjo fez, dizendo quem seria o filho que iria ser gerado no seu ventre. Ela conhecia já o que Jesus andava a ensinar, porque ele já estava ali com os seus discípulos, portanto ela viu, ele já está a começar. O ministério dele já está a começar. Aquilo para que ele veio já está. Maria sabia. E porquê que Maria sabia? Bom, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, diz que, à medida que as coisas iam acontecendo, Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Ou seja, quando os pastores foram visitar Jesus, os magos, tudo isso ela foi guardando e foi conferindo, foi vendo realmente tudo aquilo que o anjo disse. Este é o Messias. E não sabemos se Maria foi ter com Jesus na expectativa de que ele fizesse algum milagre ou simplesmente que fosse tentar dar um conselho sábio. Afinal, o meu filho, ele é o Filho de Deus e ele é sábio. Talvez ele possa dar aqui um conselho sábio, uma palavra, possa dar alguma solução, dizer onde é que se pode ir comprar mais vinho ou qualquer coisa. Nós não sabemos o que é que Maria esperava. Sabemos que ela foi ter com Jesus. Porque ela sabia quem era Jesus. No entanto, Jesus respondeu, mulher, que tenho eu contigo. E tal como eu disse, esta expressão mulher não significa que fosse uma expressão de desrespeito. É uma mulher, então. Não é nesse sentido. Era uma forma normal de alguém se dirigir a uma mulher, mesmo que fosse a sua mãe. Reparem que Jesus usou essa expressão várias vezes quando se dirigiu a mulheres. Apenas 2 exemplos, há mais, mas apenas 2 exemplos. Por exemplo, em Mateus capítulo 15 e versículo 28, quando Jesus elogia a mulher cananeia pela fé que ela tinha. A mulher cananeia era uma mulher que veio ter com Jesus e insistiu para que Jesus expulsasse o demónio da sua filha. E Jesus dirige-se àquela mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé. Não é? Mulher, grande é a tua fé. Quando Jesus falava com a mulher samaritana e se falava sobre o lugar da adoração, Jesus diz, mulher, virá a hora que nem aqui, neste monte, nem em Jerusalém, se adorará, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele começou precisamente por esta expressão, mulher, da mesma maneira como agora disse à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo. Então era uma forma normal de se dirigir. Agora, seja o que for, Jesus deu essa resposta, no entanto, ele não deixou de fazer um grande milagre, como acabámos de ler. Agora, a minha pergunta é, o que é que nós podemos aprender com este milagre? O que é que nós podemos aprender com aquilo que Jesus fez? A primeira coisa que eu quero salientar neste texto é que Jesus fez um milagre, Jesus operou uma maravilha, sim, mas Jesus opera no seu tempo e não no nosso tempo. O que é que ele disse a Maria? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não está na altura de eu manifestar esse poder. Ainda não está na altura de eu dar uma resposta a esse problema. Faltava pouco tempo, poucas horas, poucos minutos talvez. Não sabemos quanto tempo demorou entre esta conversa e a ordem que ele deu para encher as talhas com água. Mas a verdade é que ele disse, não é chegada a minha hora.
O que Jesus está a dizer, não apenas naquele tempo a Maria, sua mãe, mas a cada um de nós que muitas vezes vive na ansiedade dos problemas, muitas vezes vive na ânsia de ter uma solução para os problemas. E quando nós oramos, apresentando a Deus um problema, nós queremos que Ele responda ontem. Ou seja, temos pressa. E muitas vezes o Senhor diz, ainda não é chegada a minha hora. Porquê? Porque Jesus opera no seu tempo, não no nosso. Portanto, nós não temos que apressar Deus. Não me apresses, disse Jesus. Não forces. Não estejas a insistir para que as coisas aconteçam antes do tempo. Espera em mim, confia em mim e no tempo certo a resposta será dada. Não há necessidade de stress, não há necessidade de ansiedade. Se Jesus está presente na tua vida, como estava naquela festa, se Jesus está presente nas tuas orações, confia nele. Como diz o Salmo 37, espera nele, deleita-te nele e ele concederá o que deseja ao teu coração. Mas é na hora dele. Essa é a primeira verdade que nós tiramos deste milagre que Jesus fez, deste episódio aqui relatado. Jesus opera grandemente. Ele vai operar grandemente na minha e na tua vida, mas ele opera no seu tempo. No tempo dele. Não no nosso. Não no meu. Então confia no Senhor. Espera no Senhor. E aguarda no Senhor. A segunda coisa é que Jesus opera por sua vontade e não por nossa vontade. Maria, em resposta, disse aos serventes, aqueles criados que ali estavam a trabalhar, fazei tudo quanto Ele vos disser. Ou seja, Ele tem poder, Ele vai fazer na hora certa, mas vocês obedeçam-lhe. Façam o que Ele disser. Por muito estranho que pareça, façam o que Ele disser. Jesus opera por sua vontade. Esse foi um bom conselho que Maria deu àqueles homens e que podemos dizer que nos dá a nós também, tiradas aqui da palavra de Deus. Sigam as palavras de Jesus, sigam as orientações de Jesus, obedeçam sem questionar e vocês verão o que Ele é capaz de fazer. Ainda hoje é a mesma coisa. O Senhor Jesus opera no seu tempo, como eu já disse, não no nosso, mas Ele opera por sua vontade, não na nossa. Não pela nossa vontade. Às vezes, nós, quando oramos, somos tentados até a dar orientações a Deus. Senhor, se Tu pudesses fazer isto e isto, se pudesses fazer desta maneira, se fizesses com que fulano viesse ter comigo, ou com que... Às vezes damos estas sugestões todas. Queremos um milagre de Deus, mas já estamos a dizer como é que Ele vai fazer o milagre. Não é? Senhor, Tu podias pôr alguém no meu caminho que com isto ou com aquela palavra ou com esta ou com aquela solução. Nós já estamos a dar sugestões. É ao contrário, irmãos. É Ele que dá as sugestões, é Ele que dá as orientações. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Às vezes nós nas nossas orações queremos que Ele faça tudo quanto nós lhe dissermos. É o contrário. Ele quer operar, mas Ele opera por sua vontade. Ele quer operar, mas nós temos que obedecer e fazer aquilo que Ele nos manda. Estes homens, para poderem ter visto este milagre, tiveram que, quando o Senhor disse, encham as talhas. Todas elas levavam quase 600 litros de água juntas. Encham. Então vamos pôr água. Estão-se a queixar de falta de vinho, vamos pôr água. Mas eles puseram. Agora sirvam. Levem lá ao mestre sala. E eles levaram. Era vinho, quando tiraram. Da mesma maneira como quando Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava no sepulcro, estava morto. O que é que Ele disse antes de ressuscitar Lázaro? Àqueles que estavam ali. Removam a pedra. Tirem a pedra do sepulcro. E eles fizeram. Só depois Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Deus quer operar nas nossas vidas e quer operar grandemente e quer operar milagres e sinais poderosos na nossa vida. Não sabemos quais. Ele tem poder para isso. Mas o que é que Ele está a dizer antes para tu fazeres? Que orientações Ele está a dar primeiro para tu seguires? Segue a sua palavra. Obedece-lhe. Confia nele e verás depois o milagre que Ele pode fazer.
Mas às vezes nós queremos realmente milagres grandes, sem nada em troca. A Bíblia diz-nos em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 1 a 4, que um grupo de fariseus, homens incrédulos, foram ter com Jesus e pediram um milagre também. Diz o versículo 1 de Mateus 16, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, ou seja, para provocarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E vejam agora o versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado. Porquê? Porque era uma geração de desobediência, que nada queria com Deus, eram hipócritas, mas queriam ver um milagre, queriam ver um sinal, algo sobrenatural. E o Senhor disse que não. Irmãos, é isso que acontece. Muita gente hoje não quer nada com Deus. Muita gente hoje não quer saber da palavra de Deus, de servir a Deus, de caminhar com Cristo, de honrar o nome do Senhor, de viver em obediência. Mas, quando precisam de um milagre na sua vida, o Senhor faz um milagre. Opera. Geração má e adúltera. Pedem um sinal, mas não vão ter. Porquê? Porque Jesus, relembrando aquilo que já dissemos, opera no seu tempo e não no nosso, e porque Jesus opera conforme a sua vontade e não a nossa. Mas Ele opera. E quando Ele opera, há uma terceira verdade aqui neste milagre que eu quero destacar. É que Jesus opera de maneira perfeita. O versículo 10 vai-nos mostrar que a admiração do mestre-sala. E diz, tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, serviste primeiro o pior e guardaste o melhor. O que é que tinha acontecido? Eles tinham bebido, e provavelmente o vinho que tinham bebido até era bom, mas aquele era melhor. Eu costumo dizer que o vinho que eles tinham bebido primeiro era um vinho do Dão ou do Douro, não é? E depois o outro que veio era do Alentejo, que era o bom vinho, não é? Isto para quem é alentejano como eu, gosta de exaltar o seu vinho, que os outros dizem logo, não. Mas a verdade é esta, é que o vinho era tão bom, tão perfeito, que isto nos mostra, meus irmãos, que quando Deus opera, quando é Ele a operar no seu tempo, segundo a sua vontade, Ele faz perfeito. Ele é perfeito e Ele faz perfeito. O melhor veio com Jesus. O melhor traz Jesus. E é interessante que Jesus não precisou de fazer espetáculo, não precisou de chamar toda a gente, dizer, venham cá, vão ver o que é. Não há vinho, não é? Então agora vocês vão ver. Nada na manga, não é? Não foi nada disso. Jesus nem tocou, nem na água, nem no vinho, nem nas talhas. Ele só disse, encham de água. Agora levem ao mestre-sala. Porquê? Porque o mestre-sala, o mestre de cerimónias, o responsável pela festa, ele é que tinha a autoridade para dizer, sim, é bom, pode provar, pode seguir, não é? Podem dar aos convidados. Era ele que reconhecia se o vinho estava em condições ou não para ser servido. Não só o vinho, como também a comida. Era a autoridade que reconhecia. Então o que Jesus disse, olha, levem a pessoa competente para reconhecer se foi ou não foi um milagre. Se é ou não é aquilo que eles precisavam. Hoje em dia muitos fazem milagres, dizem que fazem milagres, mas ninguém confirma. Não é? Foi curado de uma perna, mas não mostra, não há radiografias, não há nada que mostre. Depois volta novamente a dor da perna e diz, porque começaste a ficar com menos fé e volta a dor. Se tiveres muita fé, fica curado. Se não tiver, perdes outra vez a cura. Como se Deus agisse assim, não é? Não é isso que acontece na Bíblia. Não é isso que acontece nos milagres de Jesus. Os
Os milagres de Jesus são perfeitos. A obra de Jesus é perfeita. E isso nós podemos ver aqui. Houve confirmação. O mestre-sala, os próprios serventes também testemunharam e todas as pessoas puderam testemunhar que o vinho era bom. Qual foi o resultado deste milagre? Quando olhamos para o texto, nós vemos duas coisas como resultado. Diz aí que Jesus iniciou, versículo 11, Jesus iniciou ou principiou assim os seus sinais. Isto quer dizer que este foi o primeiro sinal de Jesus. Todos aqueles livros que foram escritos, todas aquelas histórias que foram inventadas, dizendo que Jesus, quando era bebé, quando era criança, brincava com os meninos, com os passarinhos e ia fazendo milagres, curava o passarinho que tinha asa partida e essas coisas. Todas essas coisas que surgiram em livros chamados apócrifos, não é? Isso é falso. A Bíblia, inspirada por Deus, diz que foi aqui que Jesus começou a fazer os seus milagres. Não foi antes. Não há milagres em criança. Não há. Isso é invenção. Deus, para ser grande, não precisa que a gente invente milagres. Deus não precisa que a gente invente coisas. Precisa ser verdadeiros. E a palavra de Deus diz que foi aqui que Ele iniciou. E como resultado disso, duas coisas aconteceram. O versículo 11 diz, Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando Deus opera, tal como vimos, no tempo próprio, no seu tempo, segundo a sua vontade, de maneira perfeita, o seu nome é exaltado e glorificado. É manifestada a glória de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Em João capítulo 1, no versículo 14, diz que o Verbo fez-se carne, o Verbo que era Deus, fez-se carne, fez-se homem e habitou entre nós. E o versículo 14 de João 1 diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus aparece, quando Jesus atua, quando Jesus age nas nossas vidas, nós vemos a sua glória. A sua glória é manifestada. O seu nome é exaltado. Esse é o propósito de qualquer sinal, de qualquer maravilha. Não é glorificar o homem. Não é exaltar o pastor, o pregador, o milagreiro. É exaltar Jesus. Jesus, a glória de Jesus é que é aquela que sobressai. E em resultado também, Ele manifesta a sua glória e os homens creem. E há um aperfeiçoamento da fé. Diz lá que os seus discípulos creram. Então o propósito é também que a resposta do homem seja um aumento da sua fé. Aliás, os milagres de Jesus que estão relatados na Bíblia, é para isso que existem. João no capítulo 20, neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, portanto quase a chegar ao final, diz no versículo 30 e 31, João 20, 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres de Jesus são para que haja fé. Não apenas crença nesse poder que Ele tem, mas a fé que garante a vida eterna. A fé que dá a vida é a fé da entrega. Irmãos, Jesus quer que tenhas vida em seu nome. Ele quer transformar as nossas vidas tal como transformou a água em vinho. Ele quer transformar a nossa tristeza em alegria. Ele quer transformar as adversidades em oportunidades. Ele quer transformar a morte em vida. Ele quer transformar o desânimo em ânimo. Ele quer transformar muitas coisas em nós. E Ele quer fazer isso para que a nossa fé cresça, mas para que a sua glória se manifeste e Ele seja exaltado. O que é que nós precisamos de fazer? Confiar nele.
esperar nele, crer que Ele atua, Ele age no tempo certo, nem antes, nem depois. Age segundo a sua vontade, não a minha. Ele age de maneira perfeita. Por isso, a nós só nos resta confiar neste Deus perfeito. Entreguemos, pois, as nossas vidas a Ele e confiemos nele. Amém.